Olá, meus queridos, Deus abençoe sua vida. Chuvinha abençoada. Hoje quero trazer uma palavra sobre a vida de Isaac. Estava pensando sobre isso. Estou pensando sobre Isaac, estava pensando sobre os poços que Isaac cavava e os seus inimigos entulhavam. Queria falar a respeito disso, de alguma forma. Mas eu fui levado, meu pensamento foi levado ao momento em que Isaac orou insistentemente. Parece que está em Gênesis, capítulo 24 ou 25, mas versículo 21 narra essa história. E eu estava pensando sobre isso. Isaac era o filho da promessa, né? Ele era filho de Abraão. A promessa foi feita a Abraão, passou para Isaac. Isaac tinha a promessa de que teria filhos. E nesse episódio, Isaac ora insistentemente. Eu quero frisar a palavra insistentemente. Uma coisa comum entre nós é que não somos tão insistentes quanto deveríamos ser em relação às coisas espirituais, principalmente. Claro que em todos os níveis da vida, a maior parte das pessoas não chega ao fim dos projetos que iniciam. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um. Nós somos convencidos a deixar de lado quando aparecem as dificuldades. E o versículo diz assim: e orou Isaac insistentemente para que Rebeca, sua esposa, lhe desse um filho. E a parte B do versículo, a parte final do versículo, diz assim: e Deus ouviu a oração, e Rebeca ficou grávida. Nasceu Esaú e Jacó. A gente sabe da história de Esaú. Quem não sabe a história de Esaú, eu te convido a conhecer a história de Jacó e a de Esaú. Certamente tem muitos ensinamentos ali espirituais para a nossa vida. Mas, meus queridos, eu quero parar e meditar na palavra insistentemente. Eu falei algumas vezes, e eu costumo falar isso sempre, sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Foi o que Jesus nos ensinou quando ele falou sobre aquela mulher, persistente, que foi até o juiz e pediu ao juiz insistentemente para que ele julgasse a sua causa. E por causa da insistência, aquele juiz julgou a causa dela. Isaac tinha a promessa, e mesmo tendo a promessa, ele não se apoiou na promessa. Isaac era um perseguidor de bênçãos. Ele orou, recebeu a bênção. Quando no episódio mais adiante, Isaac, acho que é no capítulo 26, conta a história dos poços, entulhados. Isaac cavava os poços, seus inimigos vinham e entulhavam os poços. Isaac não contendia com os inimigos, ele saía e cavava novos poços, ou seja, Isaac não lutava com a força do braço, ele ia para a oração. Homem de fé. Qual é o ensinamento que Isaac traz para a gente? Persista, insista na presença de Deus. Fique no lugar, na habitação do Senhor, debaixo das asas do Senhor em oração, escondido, porque o Senhor certamente te ouvirá e te responderá. Deus é o Deus que surpreende. O nosso Deus não é o Deus das coisas naturais, ele é do sobrenatural. Pensou em sobrenatural, é Deus. E Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Os planos deles estão muito mais elevados. Então, meu querido, eu quero reforçar esse convite. Permaneça no lugar de oração. Nunca desfaleça. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos que rever a nossa vida. Se estamos perdendo muito tempo com tantas coisas ou outras coisas, ao invés de gastarmos tempo investindo em oração. Porque
Lá a colheita é certeira. No lugar onde Deus habita, é o lugar em que você separa para estar com Ele. Então, quanto mais tempo você se dedicar na presença de Deus, mais íntimo você será dele. E com certeza você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, em todas as áreas. Na área de Isaac, nesse episódio, foi a sua mulher gerar. Ela era estéril e não podia gerar. Ele precisava de um milagre, Deus o concedeu. Porque ele orou insistentemente. Agora veja, não foi da noite pro dia. Quando a gente lê o versículo, parece que foi da noite pro dia. Demorou, foi insistentemente, ele persistiu, ele insistiu, ele pediu a mesma coisa. Senhor, faz, Senhor, faz. Senhor, a minha mulher não pode, faz. E você? Qual é a sua petição? Qual é o seu anseio e que as suas forças se esgotaram? Olha aí, você certamente tem algo para pedir para o Senhor. Eu desejo que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com você, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus abençoe e vamos para a oração, que lá a gente tem vitória. O Senhor é conosco. Deus abençoe.